Fala, galera, amigas e amigos do Família da Nação. Jorge Jesus urgente para dar jeito no Flamengo. Eu não vejo outra escolha. Flamengo é um time preguiçoso e que precisa de um choque de ordem para ontem, senão perderemos mais um ano. Tite perde o vestiário desde o jogo em que ele decide levar time reserva e contrariando os jogadores que queriam viajar para a Bolívia. Tudo isso e muito mais vocês vão ver agora aqui no nosso canal Família da Nação. E eu queria já começar com uma pergunta. Você é favorável à mudança de treinador de imediato? Você é fora Tite ou fica Tite? Não deixa de comentar não, comenta agora. Todo mundo coloca aqui fora Tite ou fica Tite, porque é importante demais. E a diretoria do Flamengo observa esse tipo de coisa. Observa de que maneira a torcida está se posicionando para eles tomarem as decisões. Pode ter certeza disso. Eu vou pedir a vocês para que deixem o like. Deixe o like e inscreva-se no nosso canal Família da Nação. Momento difícil do Flamengo. O Flamengo é um paciente que está na UTI, o negócio não é simples. E nós vamos aqui, né, usar aquele desfibrilador para o Flamengo poder ressurgir das cinzas. Deixe o seu like, inscreva-se no nosso canal. Nós vamos rodar a vinheta, após a vinheta, um show de notícias e informações do nosso Flamengo. Roda a vinheta. Galera, o Flamengo ontem teve uma atuação trágica, pavorosa. O Flamengo jogou contra um time da Série D do Campeonato Brasileiro, mas se não bastasse isso, um clube que ele surgiu, não existia. Era um clube amador, um clube que acabou de ser criado. Gente, isso é uma loucura, inimaginável. A gente até hoje ironiza o Fluminense de ter jogado contra um time da Série C, que era um time de bombeiro e tal, um time recém-criado, e o Flamengo ontem jogou contra um time que foi criado há 4 anos. E o Flamengo simplesmente venceu o jogo, ganhou. Também fez mais do que sua obrigação. Mas o Flamengo mostrou um futebol pragmático, um futebol preguiçoso. Parecia que estava jogando na altitude às 11 horas da manhã. Que eram as duas desculpas que o Kleber Xavier deu na entrevista anterior, dizendo que não é fácil jogar. No gramado sintético também, né? Porque ele usou também gramado sintético. Não é fácil uma sequência com gramado sintético, altitude e 11 horas da manhã no calor de 40 graus. Parecia que o Flamengo estava jogando num gramado sintético, na altitude de 4.500 metros e mais às 11 horas da manhã. O Flamengo conseguiu reunir tudo de ruim, que geralmente atrapalha, entre aspas, o futebol do Flamengo, num jogo em que foi uma tragédia. Se você olhar de novo, se você tiver... É porque é difícil você assistir aquilo de novo, né? Mas se você tiver a curiosidade de observar, cara, jogadores trocavam passes uns para os outros sem nenhuma movimentação no setor ofensivo, nenhuma mobilidade. Os jogadores, simplesmente, o Flamengo não teve um sopro de criatividade. Não há aproximação. Não há o jogo associativo do Flamengo, as triangulações não existem. Os jogadores que estão com a bola não sabem o que fazer, porque os que estão na frente ficam simplesmente parados. E entra jogador, sai jogador e permanece da mesma maneira. O que mais me assusta foi que o Tite, na hora de substituir, ele se mostrou completamente perdido. O que ele queria com o Igor Jesus, tendo o Flamengo que meter mais gols? E o time dos caras nem atacavam. Jogavam da intermediária para trás. Tem necessidade de você botar um volante?
O treinador do Fluminense, às vezes, ele tira até zagueiro para botar meia, atacante, bota o time para frente. O que ele queria colocando o Wesley, sabendo que o Wesley não ia melhorar em nada a performance ofensiva do Flamengo, atravessa um péssimo momento? O que ele queria colocando o Luiz Araújo, aberto pela ponta esquerda? Matheus Gonçalves por dentro, quando a gente sabe que o melhor dele é jogando pelo lado. Então, assim, as substituições dele são todas equivocadas. E aí parte para a entrevista coletiva, ele se mostra um treinador que parece desanimado, parece não saber qual é o antídoto que ele tem que usar para fazer esse time voltar a jogar. O semblante dele mostra isso. O filho dele, Matheus Bach, que eu já o elogiei em entrevistas anteriores, ele estava com o olho arregalado, estava com o olho desse tamanho, olhava para o pai, tipo assim, eu não sei o que falar. Então, me parece que algo grave está acontecendo, parece realmente que o Flamengo perdeu o vestiário. O João Guilherme, narrador, que era da Fox Sport, hoje tem um canal, diz que o Tite perdeu o vestiário. Um cara bem informado. Então, aí fica a minha pergunta. O Flamengo tem que mudar o treinador de imediato ou precisa de mais tempo? Gente, tem alguns que falam, vocês estão implantando crise sem necessidade. O Flamengo não ganha, caiu de produção há 3 rodadas. Não é verdade. O Flamengo caiu de produção desde a data FIFA. O Flamengo jogou muito mal contra o Nova Iguaçu, jogo de volta. E aí, contra o Milionário, um jogo horroroso do Flamengo com um jogador a mais. Aí, com o Palestino no Maracanã, uma partida tenebrosa do Flamengo. Quase que o Palestino empata enquanto estava 1-0. Palestino, que tomou de 4 em casa do Bolívar. Contra o Bolívar na altitude, uma partida terrível do Flamengo. Contra o Palmeiras, uma partida tenebrosa. Contra o São Paulo completamente desorientado, sabendo que o técnico estava demitido, o Flamengo quase se enrolou com o jogo. Atlético Goianiense, olha quantos jogos eu estou citando. Atlético Goianiense, até agora, ninguém sabe como o Flamengo ganhou. Está se desenhando uma tragédia para o próximo sábado contra o Bragantino, que o Flamengo sempre tem problemas. E é um time que propõe jogo, gosta de jogar com intensidade quando joga em casa, e o time do Flamengo morre no segundo tempo, cheio de problemas físicos. O porquê? Há anos esses atletas vivem com problemas físicos. O Flamengo não se concentra em vésperas de jogos no Maracanã. Os jogadores se apresentaram ontem no Ninho do Urubu às 4h30 da tarde para poder irem para a partida direto. Isso não existe. São situações que você vai juntando e você consegue encontrar motivos pelo qual a coisa está acontecendo dessa maneira. O time do Flamengo é um time preguiçoso e que precisa de um choque de ordem urgente. E aí a gente entra o porquê do Jorge Jesus. O Jorge Jesus, ele é louco para voltar para o Flamengo. Ele não volta ao Flamengo porque não procuram ele. Não é dinheiro que o faria permanecer na Arábia, e ele não gosta de trabalhos longos, ele não gosta de ficar, podem perceber, ele não faz contrato por mais de 1 ano. A imprensa está cogitando que ele vai renovar por 2 anos, não vai. Ele não renova por mais de 1 ano. E detalhe, para trabalhar na Arábia, você tem que informar quando o seu contrato de trabalho está terminando, isso é lei do país. Você tem até 60 dias para informar que você vai renovar o seu visto de trabalho, que você vai apresentar as leis do país ao governo árabe, um novo contrato de trabalho com 60 dias de antecedência. O contrato do Jorge Jesus vence dia 30 de junho. Ou seja, ele tinha até o dia 30 de abril para apresentar esse novo contrato de trabalho e informar as autoridades locais que vai permanecer no Al Hilal. 30 de abril foi anteontem. E ele não informou.
Então vamos parar de cair nessas fake news, nesses factoides de que ele renovou, que ele vai ficar. É claro que o Al Hilal quer renovar. O cara faz um dos maiores trabalhos da história do clube. Aliás, o maior da história do clube. Agora, se o Flamengo resolve de imediato ir atrás do cara que é a solução do Flamengo, eu não vejo o porquê a gente perder tempo com outros treinadores. Se mandar o Tite embora hoje, você não tem outra opção. E a única opção é ele. E a gente tem que parar com a síndrome de vira-lata, de achar, não vem, o Landim não quer, com o Flamengo não vem. Cara, peraí, o Felipe Anderson era a mesma coisa. A gente noticiava aqui o interesse do Flamengo, a gente noticiou aqui que o Palmeiras entrou na jogada desde fevereiro. O interesse do Flamengo foi no ano passado ainda, dezembro do ano passado. Palmeiras entra no circuito em fevereiro. E tem notícias aí falando sobre isso. Todo mundo, não existe, ele não vem para o Brasil. Para com isso, ele vai para a Juventus, está acertado com a Juventus. E ele foi para o Palmeiras. O Palmeiras está negociando o retorno do Gabriel Jesus. Um empréstimo junto ao Arsenal. E a torcida apoia. Acredita. Se fosse a do Flamengo, a gente anunciar, o Flamengo tem que tentar contratar o Gabriel Jesus. Tá lá no Arsenal, ele ia dar risada. Tá de brincadeira, impossível. Impossível por quê? Nós não queremos ser o melhor do mundo? Não queremos ter a soberania na América do Sul? Não temos o Mundial de Clubes do ano que vem? Temos que buscar os melhores. Os melhores têm que estar aqui. E essa imagem no jogo de ontem, rapaz, reflete tudo. O sósia do Jorge Jesus olhando de cara feia para o Tite. Os dois na mesma imagem. Era só trocar de posição. Botar o Tite para lá e trazer o nosso velhinho Jorge Jesus, que tem 69 anos, vai completar 70 anos agora no mês de julho, para cá. Eu apoio. Você apoia? Acho que a gente deveria fazer uma manifestação, colocar uma hashtag, encher o chat aqui de hashtag VoltaJJ. A gente não tem conseguido êxito às vezes que a gente tentou, mas a gente tem que continuar lutando. Porque eu assisti ontem, no feriado, o VT do jogo, Al Hilal e Al Ittihad. E foi um negócio impressionante. O juiz meteu a mão no Al Hilal. O Al Hilal mete 1-0 com um golaço do Michael. O Al Ittihad, que é dirigido pelo Marcelo Gadiardo, que não cansa de perder para o Jorge Jesus pela semifinal da Copa do Rei, essa partida. E aí, o juiz começa a, roubar descaradamente. O cara me mete um cartão vermelho direto no jogador do Al Hilal por um lance que nem falta foi. O cara pegou a bola. E aí transforma o jogo. Depois disso, ele dá 17 minutos de acréscimo no primeiro tempo. Ele inverte faltas. Ele tenta, de todas as maneiras, desestabilizar o time do Al Hilal, que começa a sofrer pressão. Segundo tempo, pressão do Al Ittihad. É clássico. Al Ittihad empata o jogo. E aí, eu olhei e falei, já era. Pressão total do Al Ittihad. Quando, de repente, tem um choque de cabeça, para. Aí entra lá os médicos e tudo, aí tem uma paralisação na partida. Jorge Jesus reúne o time inteiro. Aí vai o time inteiro ali na beira do campo. Ele com uma prancheta na mão, ele começa a mexer aqueles disquinhos que ele usa, organiza a equipe, faltando 15 minutos para acabar o jogo. Eu até imaginei, falei, ele vai levar para prorrogação, segurar e tal. Meu amigo, quando volta, parecia que estava 11 contra 11. O Al Hilal igualou o jogo. O Al Hilal chegou ao gol da vitória com um jogador a menos. Ele transformou o jogo. Resumo, Al Hilal classificado, Al Ittihad eliminado.
Al Ittihad tem Kanté e vários outros jogadores, e o Marcelo Gadiardo joga contra o time do Jorge Jesus 10 vezes, perde todas. O cara é bom. E cara bom nós temos que trazer para cá. Vamos botar a hashtag aí no chat, volta JJ, e falaremos mais sobre isso na nossa live daqui a pouco, às 21 horas, e eu conto com você. Deixe o seu like, inscreva-se no nosso canal Família da Nação, e vamos que vamos, porque eu acho que precisamos de um choque de ordem, e Jorge Jesus é a solução. Um grande abraço a todos e saudações rubro-negras.